Bem, agora entrando em relações mais matemáticas dos nossos estudos de gases, nós vamos estudar as transformações termodinâmicas. Então, vamos lá. A primeira, existem três transformações que a gente pode fazer. E essas transformações, elas relacionam pressão, volume e temperatura. Quais são elas? A gente tem a isobárica, isocórica e isotérmica. A gente vai estudar essas transformações e a gente vai entender o que que cada uma relaciona. Então, a primeira de todas que a gente vai estudar é a isobárica. E você já tem que relacionar que esse iso é o prefixo em que diz que algo não está alterando. Então, iso significa mesmo. E bárico, refere-se à pressão. Ou seja, o que que não altera aqui? O que não altera é justamente a pressão. Então, a pressão ao longo do meu sistema é a mesma. A pressão é constante. Constante. Na prática, eu vou ter isso aqui, ó. Na prática, eu vou ter isso aqui. Eu vou ter um recipiente. E nesse recipiente, a gente usa, por exemplo, para estudar, o exemplo dos êmbolos. Um êmbolo é muito bom para a gente representar o que que é um êmbolo. O êmbolo é como se fosse uma seringa. A gente tem um êmbolo. Esse êmbolo ele é móvel, ele é livre de atrito, porque não pode ter atrito entre as paredes para não ter dissipação de energia, enfim. Mas antes de eu apresentar isso aqui, eu quero falar um pouquinho mais para vocês daquela fórmula, porque aqui a gente vai trabalhar com alguns conceitos que derivam daquela fórmula. Então, eu tenho inicialmente PV é igual a nRT. Eu já retorno para esses exemplos aqui em cima. PV igual a nRT. Vamos supor o seguinte: o que eu estou fazendo? Eu estou transformando um gás. Eu estou pegando um gás e eu estou submetendo ele a algumas transformações. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu botar aqui. Usar isso aqui. Aqui, ó. Eu estou submetendo esse gás a algumas transformações. Deixa eu deixar aqui bonitinho. Perfeito. Eu estou submetendo esse gás a algumas transformações de pressão, de volume e de temperatura. De modo que aqui eu tenho uma pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial. E aqui eu tenho uma pressão final, um volume final e uma temperatura final. O que que acontece? Eu vou submeter esse gás a algumas transformações. Então, quais são as relações possíveis? PV é igual a nRT. No caso 1, e PV é igual a nRT. No caso 2. Implica eu dizer que P inicial vezes V inicial é igual a número de mols inicialmente. Aqui eu tenho uma certa quantidade inicial de mols, é claro, né? Uma constante vezes T. Essa constante, a gente já fala um pouco dela. E aqui eu tenho uma pressão final, um volume final, uma quantidade de moléculas final, uma constante e a temperatura final do meu sistema. Uma coisa que é interessante aqui
pensar o seguinte: essas fórmulas aqui, elas estão estabelecendo uma relação de transformação, de modo que eu tenho uma pressão inicial e uma pressão final. Ou seja, elas foram submetidas a uma transformação de pressão. Da mesma forma, o volume. Eu mexi com o volume desses gases aqui dentro, com esse recipiente ou com o gás. O que que isso vai acontecer? Se eu pegar, sempre que eu for relacionar alguma equação, eu preciso descobrir o que que não varia, o que que é comum nos dois. Nesse caso, o que é comum é essa constante aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar essa constante. Então, eu tenho a pressão inicial vezes o volume inicial, ela vai ser igual ao número de mols inicial dividido pela temperatura inicial. Do mesmo modo acontece aqui. Eu vou isolar pressão final vezes o volume final, vai ser igual a número de mols final vezes temperatura final. Percebe que isso daqui é uma constante fixa, ou seja, se eu pegar qualquer pressão, qualquer volume de um gás, com a quantidade de moléculas desse gás e a temperatura dele em kelvins, e eu relacionar esses gases, e eu relacionar esses valores ali, isso vai sempre me dar um valor que é constante. E essa constante, é claro que ela foi descoberta em experimentos. Essa constante R ela vale 0,082. O que? ATM vezes litro por mol Kelvin. Essa é a unidade de medida. Uma unidade de pressão, uma unidade de volume, uma unidade de número de moléculas e uma unidade de temperatura. Mas uma coisa que eu quero que você perceba é o quê? Tanto essa constante ela é comum para o estado inicial e é comum para o estado final. Ou seja, quando eu tenho duas coisas que são iguais, sendo essa expressão igual a R e R sendo igual a essa expressão, eu posso igualar essas duas expressões, tendo nesse sentido PV inicial, NT inicial sendo igual a PV final, N final vezes T final. Essa aqui é a relação fundamental entre esses gases, é uma lei geral. E a gente vai usar essa lei para estabelecer algumas transformações que a gente vai estudar agora. Você deve conhecer essa fórmula como sendo PV sobre T, PF, VF sobre TF, sem o Nzinho. Esse Nzinho que ele não vai mudar muita coisa. Normalmente a gente considera como ele sendo uma constante. Ele não, normalmente nos exercícios ele não trata, mas se tratar, falar que a quantidade de moléculas se transformou, então você considera o N nessas fórmulas aqui. Nesse sentido, retornando então para o que a gente já tinha antes dessa dedução, que eu vou deixar aqui do lado, a gente pode começar a construir uma ideia em cima da transformação isobárica.